Mas uma coisa curiosa é o seguinte, como a gente está conversando, no começo de uma relação, na paixão, a gente tende a projetar conteúdos que a gente acha o melhor. Então, assim, eu tendo a projetar na pessoa aquilo que eu espero de alguém, né? Então eu vejo o que eu quero ver. Exato. Às vezes não o que a pessoa é, mas o que eu quero ver. Com certeza. Às vezes, assim, a pessoa até tem um pouco daquilo que você espera, ou até também tem aquilo, só que a gente tende, ou, como eu falei, ou aumentar, ou só enxergar a qualidade. Depois de um certo tempo, isso pode ser relativo, como eu disse, pode durar alguns meses, a paixão. Um dia você acorda, olha para a pessoa e diz assim, nossa, mas a pessoa não é bem assim. Alguns até falam assim, poxa, fulano mudou muito, né? Assim, nossa, sim, antes quando eu gostava era de um jeito, agora não é mais. Ou casou e não é mais. Isso mesmo, depois que casou piora, né? Ou então não era bem antes como era antigamente. Muitas vezes, Cida, não é que a pessoa mudou, é que a pessoa mudou a percepção, entende? Assim, a pessoa com quem eu estava, não é que ela mudou, eu que mudei e comecei a enxergar melhor a pessoa. Até porque é uma questão até biológica, porque quando nós estamos apaixonados, por exemplo, o meu cérebro produz mais dopamina, que é uma substância que dá muito prazer. Por isso também, Cida, que é muito comum a gente verificar quando relações intensas terminam, bem no período da paixão, por exemplo, não é difícil a gente encontrar pessoas que deprimem ou até que demonstram crises de abstinência, como se tivesse com uma droga, dependente de uma droga, quando corta a droga e a pessoa demonstra sintomas que demonstram a falta daquela substância que dava prazer. Nossa, ou no caso quer dizer, da eu pessoa. estou com um amigo assim, que ele estava num relacionamento recente, assim, tipo, antes dos 2 anos, 1 ano e meio, acredito eu, e terminou com a pessoa porque descobriu que a pessoa estava saindo na noite. E a pessoa tá de um jeito que ninguém consegue tirar ele daquela situação. Tipo assim, a vida é a pessoa, o prazer era a pessoa, tudo era em volta da pessoa. E aí a gente não sabe o que fazer. Como agir nessa hora? Tem que puxar a pessoa para a realidade. É claro assim, que como também tem a ver com o luto, ele está passando por um luto, ele está elaborando essa perda. Como também tem a ver com o luto de uma morte, como também a perda de uma pessoa afetiva, tem que esperar o próprio tempo que a pessoa tem para elaborar essa perda. No caso do seu amigo, ele vai ter o tempo dele. É claro que se você verificar, os amigos verificarem que ele está piorando ao ponto de querer se matar ou prejudicar a pessoa, aí tem que procurar ajuda. Mas se você perceber que é mais uma transição ou um momento de tristeza muito forte, é esperar um pouquinho passar. Até, assim, voltando à questão da dopamina, do prazer, é comum a pessoa, por exemplo, não é comum, mas é possível a pessoa, por exemplo, comer muito chocolate, né? Depois que perde uma relação afetiva, ou coma demais. É uma busca do prazer, porque assim, entenda que nesse caso, a pessoa, não do seu amigo, também pode ser, claro, mas assim, a pessoa, ela sentia muito prazer com o cônjuge. Aí troca o prazer. Ela perde o prazer. Então, por isso também que muitas vezes a pessoa não esquece da outra, porque lembrando da outra, ouvindo a música, indo pro barzinho onde ia também, é uma forma também de resgatar um pouquinho aquele prazer. Que ela sentia. Uma questão curiosa, quando alguém termina, ou quando é terminado, às vezes é comum a pessoa falar muito do outro, até falar mal. Esse falar mal também é uma forma de trazer a pessoa do lado. Gente, falar mal é feio, viu? Porque tem gente que casa 20 anos com uma pessoa, daí sai e diz, o fulano não presta, é isso, é aquilo. Você está depondo contra você mesmo? Você passou 20 anos com aquela pessoa, depois sai, né? Depondo contra si mesmo, eu acho muito feio. Se bem que é uma isso. forma estratégica, às vezes, que a mente usa para diminuir a dor. Porque até é uma estratégia interessante. Pulando um pouquinho, adiantando a questão até, pegando também esse gancho do assunto que você falou agora, vamos supor, uma pessoa, ela terminou, ou foi terminada, e ela não quer mais a pessoa de volta, mas sofre muito com a pessoa, porque lembra muito dela. Uma estratégia interessante que a pessoa pode ter, é como esse caso que a gente está falando, é da pessoa só lembrar dos defeitos da pessoa. Porque é uma estratégia inconsciente da pessoa diminuir. Hoje uma amiga minha me diminuir. falou isso. Ela disse assim, me dá uma vontade de ligar tal, mas aí eu começo a pensar tudo que eu passei e os problemas que eu tive, eu digo, não, agora me deu raiva, eu não vou ligar. Entenda que não é uma estratégia saudável, eu tô falando só que é uma estratégia que a pessoa encontra. Estratégia. Qual que seria a coisa mais saudável que poderia se fazer nesse caso? Ou no caso de um término? Assim, primeiramente, Cida, assim, a pessoa ela tem que rever e repensar um pouquinho sobre a questão da dependência. É claro que um assunto, assim, o programa é muito curto para a gente falar sobre isso. Eu acho que esse assunto da dependência a gente pode esticar depois no próximo programa. Isso, a gente estica, mas só para a gente refletir um pouquinho para dar uma ponte para o próximo programa. Muitas vezes as pessoas têm uma relação infantil com a outra, infantilizada. Uma coisa é quando eu estou com uma pessoa porque eu quero, outra é quando eu estou com a pessoa porque eu preciso.
Geralmente, quando eu estou com alguém porque eu preciso, não só por questão econômica, às vezes por questão afetiva ou de segurança mesmo, muitas vezes eu acabo ficando não só dependente dessa pessoa, como também acabo ficando à mercê e até dependente em termos neuroquímicos, como eu acabei de comentar. Então, a pessoa tem que refletir a questão seguinte: será que a relação que eu estou é por necessidade ou por desejo? E uma outra questão também para se pensar sobre essa fala minha agora. Se eu estou com aquela pessoa, a questão principal é o seguinte, se eu estou com ela para ser feliz, ou porque eu estou com essa pessoa porque eu não consigo ficar comigo mesmo, né? Por exemplo, se eu não consigo ficar feliz comigo mesmo, aquele velho clichêzinho de sempre, se eu não consigo ser feliz comigo mesmo, sozinho, na solidão, teoricamente falando, eu nunca vou ser feliz com alguém. Até porque, pelo seguinte ponto, teoricamente falando, se eu não consigo ser feliz comigo, eu não me amo como eu deveria me amar. Se eu não me amo, eu não consigo amar alguém, de fato. Até porque você não dá o que você não tem. Exato. E outra questão, pegando o que você está falando, Cida, se eu não me amo, eu não consigo amar a pessoa de forma madura porque eu estou com ela não porque eu quero, mas porque eu preciso. E toda necessidade cobra um preço muito alto. Às vezes a pessoa está com alguém por necessidade e depois, num outro momento da relação, ela boicota a pessoa para justamente compensar essa necessidade, esse peso, né? Como tem esse relacionamento de boicote e de submeter o outro, né? Sim. Aí um submete, o outro fica com raiva e submete, e fica aquela coisa de um submeter. Ah, não, você não vai futebol, aí eu também não vou sair com as amigas, não vou no meu chá com as amigas, aí você também não vai em determinado, quer dizer, fica uma coisa de punição. Uma coisa curiosa é o seguinte, né? Pegando o que você está falando, uma relação afetiva é uma relação que envolve, como fala o nome, muito sentimento. Muitas vezes um casal fica ligado mais pelas brigas do que pela paz, vamos dizer assim. Porque a briga é uma carga afetiva muito forte e também vicia. Todo afeto, toda emoção repetida tende a viciar as pessoas, de forma positiva ou negativa. Então, uma relação doentia, onde eles tendem a brigar muito, e uma relação que visa mais a necessidade, ela tende a se perpetuar nas brigas. E pegando um pouquinho essa ideia, às vezes boa, né? tem casais... Por que você está com a pessoa? Porque a gente briga tanto, é tão legal. É porque depois as pazes é mais gostoso, né? Depois das pazes, depois né? das pazes. E às vezes tem casais que... O Rogério está rindo lá, as pazes é gostoso, né, Rogério? Bem mais gostoso, né, Rogério? Ele está fazendo até legal. E para fechar um pouquinho nosso assunto hoje, para reflexão também. Existem casais, por exemplo, que um deles pode ser mais com uma tendência sádica. Isso. E o outro masoquista. Ou seja, a pessoa que é sádica, ela sente um certo prazer em controlar o outro, por exemplo. Manipular, controlar, submeter. Agredir até às vezes, submeter. E a pessoa que é masoquista, ela gosta de sofrer e também de receber cuidados, né? E também, de dar cuidados, né? de cuidar. Então, às vezes, um casal onde tem uma tendência masoquista e outro uma tendência sádica, os dois podem se complementar, de maneira doentia. Sim, mas se complementam. Mas se complementam na dinâmica esquisita que eles têm. Os vizinhos, tá bom. Até esse ponto, com certeza. Mas a gente elabora mais no outro programa, né? Sim. Mas assim, basicamente falando, Cida, assim, em relação ao seu amigo, outras pessoas que estão sofrendo nesse momento uma perda. A questão principal, volto a dizer, a pessoa tem que refletir sobre o próprio comportamento. Porque o que acontece? A pessoa passa daquela fase da paixão de 2 anos, por exemplo. Aí ela se desencanta com a pessoa. É muito comum a gente verificar a seguinte dinâmica. Eu me desencantei com a pessoa, aonde que eu escolhi, qual foi a escolha que eu fiz errada, por que eu escolhi essa pessoa, e eu espero uma mulher ou alguém perfeito, numa outra relação, tipo a alma gêmea. Quando eu entro nesse mecanismo, nessa dinâmica, eu posso fracassar na próxima relação. Porque, veja só, eu estou esperando que alguém me dê a felicidade, entendeu? Um complemento. E na verdade a felicidade está dentro da gente. Exatamente, comigo mesmo. Se eu não me aceito, se eu não gosto de mim como eu sou, né? Eu nunca vou tender a aceitar a pessoa como ela é de fato. Mais ou menos por essa questão aí, Cida. Então tá, a gente vai ficando por aqui, né, gente? E com certeza no próximo programa a gente vai falar de novo, tocar nesse assunto, a gente desenvolve mais, que é um assunto muito interessante. Então, gente, nós vamos para o intervalinho, um rápido intervalinho e voltamos já já. Girl, when you smile at me. Queremos estar perto de você para ajudarmos a cuidar de tudo que conquistou. Seus projetos,
seus sonhos, suas paixões. E somos o maior grupo de segurança privada do estado e o melhor em proteção pessoal e empresarial para que em todos os lugares estejamos sempre próximos de você. Orcegups, o maior grupo de segurança privada de Santa Catarina. A Floricultura Ziflores está com uma super promoção. Decorações de igreja a partir de R$ 450. Venha fazer o seu orçamento sem compromisso. Ziflores, sua floricultura no Cobrasol. 30 35 50 59. Então, gente, nós vamos ficando por aqui, né? Como vocês viram, um programa legal pra cima. E pra terminar realmente assim, em ritmo de música, terminar esse dia espetaculoso aqui, a gente vai com mais um pouquinho curtir aqui o som do pessoal da Rádio Floripa com vocês. Tchau, tchau, até semana que vem. Amor que eu nunca vi igual, eu nunca mais terei. Amor que não se pede, amor que não se mede, que não se repete. Amor, amor que não se pede, amor que não se mede, que não se repete. Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta. Aonde você mora, aonde você foi morar? Aonde foi, não quero estar de fora. Aonde está você? Eu queria ir embora, mesmo querendo ficar. Agora eu sei que eu fui embora, agora eu quero você de volta pra mim. Amor igual ao teu eu nunca mais terei. Amor que eu nunca vi igual, eu nunca mais terei. Oh girl, when you smile at me, you make me smile and say, ooh-wee, ooh-wee. Oh, can't you see that you belong